Querido, vamos ter uma palavra de oração antes de vocês sentarem? Pedir porque o Senhor fale ao seu coração, ao meu coração, que o nome dele seja glorificado e que ele venha mudar a gente, porque ele é bom. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Te louvamos por mais essa oportunidade. Estamos na Tua casa, Pai, e na Tua casa há mudança, na Tua casa há conselho, na Tua casa há consolo, na Tua casa há transformação. E o Senhor tem liberdade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, venha ministrar sobre cada coração aqui, Pai. E venha, Senhor Deus, colocar tudo em ordem. Tudo que precisa ser mudado, tudo que precisa ser transformado. Há poder no nome de Jesus. E nós cremos também na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A Cibele estava ministrando no último sábado, e ela estava falando sobre a árvore plantada junto a ribeiros de água. Salmo 1. Salmo 1 vai dizer assim: antes tem o seu prazer na sua lei, medita nela de dia e de noite. E diz assim: e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Para nós podermos sermos um cristão, um discípulo, uma testemunha de Jesus, é necessário a gente estar plantado, mergulhado, imerso na palavra de Deus. Não tem como a gente estar na casa de Deus e não imergir, né? Não mergulhar na palavra, num momento de oração, nos conectes, numa EBD, porque tudo vai nos fortalecer na nossa caminhada como cristão. E nessa caminhada nós seremos provados. Nessa caminhada nós seremos tentados. E o que tiver no nosso coração, dentro do nosso coração, vai ser revelado. No momento de dificuldade, no momento quando você estiver sozinho, então o seu coração, Deus vai estar vendo o que está dentro dele, e aí você vai entender se Ele é o Senhor da sua vida, ou se você está apenas na casa de Deus, motivado por emoções. E hoje eu venho trazer uma palavra para vocês, que ela está lá em Josué capítulo 9. Queria que você abrisse a Bíblia. Josué capítulo 9. E nós vamos ler 2 versículos. É o 14 e o 15. Josué capítulo 9, versículo 14 e 15. Diz assim: então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O que eles fizeram? Eles não pediram conselho da boca do Senhor. 15. E Josué fez com eles um concerto, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué, ele já vinha de uma grande vitória sobre Jericó. Logo após a vitória sobre Jericó, eles foram tentar também outra vitória sobre Ai, a cidade chamada Ai. E chegando na cidade, eles não conseguiram.
Morreram alguns deles e eles voltaram, tristes. Josué se prostra ao chão e fala: Senhor, estamos sendo envergonhados. Por que, Senhor, nos tiraste de lá e nos trouxeste para cá, e agora vamos ser perseguidos, eles vão nos destruir? E Deus vira para Josué e fala para ele assim: Josué, levanta. Não fique prostrado, levanta. Então, quando Deus fala para ele se levantar, diz para ele assim: o povo pecou, o povo errou. O povo pegou o anátema, pegou algo que não era para pegar. E Deus falou para Josué o porquê que ocorreu aquela vergonha. Então Deus deu a estratégia a Josué: você vai chamar cada tribo, vai passar diante de mim, a tribo que eu falar que então é essa. Então chamou a tribo de Judá acabou sendo escolhida. Aí depois passou cada família, até que parou na família de determinado homem, Cã. E esse homem, ele tinha, no meio da batalha, pegado coisas, escondido na sua tenda. Ele achou que ninguém ia ver. Só que aquele homem trouxe maldição para a sua casa, para a sua família, para seus filhos. E nesse momento que Deus deu a revelação para Josué, e eles descobriram quem foi, e teve uma sentença, e a sentença foi de morte para aquele homem e toda a sua família. Foi sentença de morte, aquele homem sentenciou a sua casa e a sua família. E Josué fazendo, apedrejaram o homem, queimaram tudo. E, de repente, Deus fala para Josué assim: agora você pode ir lá, que eu vou dar aquela cidade para vocês. Eles foram lá e derrotaram. A Bíblia vai dizer também, lá no versículo Josué 8, Josué capítulo 8, versículo 35, diz assim, ó: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Josué, ele estava com um compromisso no seu coração de fazer tudo o que Deus havia falado através de Moisés e através dos mandamentos para cumprir. Tirando esse problema que teve, que Deus deu a orientação para tudo, levanta-se. Os homens daquela cidade de Gibeão ficaram sabendo que destruíram Jericó, destruíram Ai, e agora vão destruir, vão matar todos nós aqui. O que eles fazem? Eles agem com astúcia, com sutileza. Vamos pegar roupas velhas, sapatos velhos, pão embolorado, velho, duro, odres de vinho gastos, e vamos ter a seguinte estratégia: vamos fazer uma aliança com ele. E aí eles chegam diante do povo, olha só, eles chegam diante do povo, e de repente falam assim: olha, a gente veio de uma terra muito longínqua, e nós ouvimos falar dos feitos do Senhor, o que Ele fez, lá do outro lado do Jordão, e do que vocês fizessem aqui a Jericó, e a cidade, e a outra cidade. E nós viemos fazer aliança com o Senhor. Só que aqueles homens, só que Josué, tendo o mandamento de Moisés, tendo toda a instrução, naquele momento ele olhou e ele decidiu não fazer o quê? Não fazer o quê? Consultar o Senhor. E isso é praxe na vida do cristão. A gente começa a ficar independente, e algumas coisas na nossa caminhada parece que nós conseguimos fazer sozinho. Eu lembro que a minha sogra, ela falava para mim desse jeito. Quando o Anderson e a Érica eram pequenos e o Rony, falava desse jeito assim, ó: Deus, prepara as promoções para comprar uma roupa, para comprar um tênis, para comprar, Senhor Deus, as peças, Pai. Ajuda, abençoa. E ela falava,
que quando ela ia para o centro de Santo André, ela falava como se Deus direcionasse tudo ela. Parece uma coisa boba para você nos dias de hoje. Hoje você vê promoções em tudo quanto lugar, vê muitas coisas, mas ela estava pedindo uma coisa: direção de Deus. Eu tenho algo para dizer para você hoje aqui, adolescente que veio aqui. Josué, ele tinha o compromisso e o dever de perguntar para o Senhor. Ele fez tudo o que Moisés ordenou ele fazer. Mas no momento que ele se sentiu um pouco seguro, porque veio de 2 vitórias, ele vacilou. E ele fez aliança com quem não deveria fazer aliança. O que acontece hoje na nossa caminhada, na sua trajetória, você que está construindo a sua vida em Cristo, nós achamos que somos independentes. Só que às vezes as nossas motivações, elas são emocionais. Eu venho à casa de Deus porque o meu amigo vem. Eu venho à casa de Deus porque é gostoso estar ali, é bom estar ali, mas o propósito do coração não é adorar ao Senhor. E o Senhor, Ele quer de cada um de nós compromisso. E é isso que eu vim falar para vocês hoje, compromisso. Josué, ele tinha o compromisso de falar e de levar e de direcionar o povo conforme toda a instrução que Deus daria para ele. Porque Deus já tinha falado para ele: esforça-te, tenha bom ânimo. Para que você vem todo sábado aqui no Sul? Por que você frequenta o Soul Night, os eventos? Por que você vai num acampamento? Porque você precisa ter o quê? Ter uma base firme. Você precisa ser uma pessoa com consistência. Você precisa ser uma pessoa onde os seus pés estejam na rocha e não escorregadios. Porque, olha para mim, no momento em que você achar: eu não preciso nem orar por um namorado. Eu vou fazer tal coisa, eu não preciso nem orar pelaquela prova. Eu não preciso nem orar por isso. Cuidado. Porque são nestes momentos que você escorrega, cai, e o seu coração, porque o inimigo conhece também a nossa vida daqui para trás, e ele vai começar a jogar setas dizendo assim: cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aonde é que está o teu Deus que não te ajudou, não te orientou? Mas na realidade, toda vez que nós viemos à casa de Deus, nós viemos com um propósito: aprender a sua palavra, guardar no nosso coração, para que os nossos pés estejam firmados na rocha. Só que naquele momento de luta, naquele momento que Josué estava atravessando, por um momento, a Bíblia diz que eles não consultaram ao Senhor. Eles não consultaram ao Senhor. E eles fizeram alianças. Alianças com eles. O que eu quero dizer para você: qual é o compromisso que você tem com Deus? O que é que Deus pede de você? O que é que Deus quer de você? Deus quer que você guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde o seu entendimento, e que a sua vida esteja firmada numa base firme, e que você seja consistente para tomar decisões e se posicionar no mundo que a gente vive hoje. E o mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo sem misericórdia. Às vezes você pode achar que algumas amizades não têm nada a ver, mas as amizades influenciam. As amizades, elas podem nos levar a caminhos, e quando você vê, você já vai estar distante, e o amor esfria, e aquele seu desejo pela palavra não tem mais, e aquela fome de vir à casa de Deus, sede de vir à casa de Deus, parece que vai embora. Por quê? Porque esse desejo, essa motivação que você tinha, ela não era firmada no Senhor. Ela era simplesmente emoção.
E Deus não trabalha com emoções, porque emoções, uma hora você está bem, uma hora você está mal. Uma hora você está bem, uma hora você está mal. E às vezes você anda inconstante em alguns caminhos. Mas Deus quer homens, mulheres, vocês firmes, com o coração firmado na sua palavra, para que você não erre quando você ande, e para que você saiba se posicionar na sua escola, para que você saiba se posicionar na sua família, para que você saiba se posicionar com os seus amigos. Quando nós fazemos aliança, quando nós andamos e somos motivados pelas nossas emoções, sabe o que acontece? Nós somos guiados por momentos. E momentos não vai ter aonde você colocar os pés e deixá-los firmes. Porque você vai ser levado por um momento. Você vai ser levado pelas suas emoções. E as suas convicções, porque quando nós estamos na casa de Deus, as nossas convicções, elas precisam ser eternas. Porque Deus quer um relacionamento conosco para que nós possamos viver a eternidade com Ele. Então, quando você decide, e assim como Gibeão decidiu fazer aliança com ele e não consultar ao Senhor, de repente, 3 dias depois, ele ficou desapontado, quando ele soube que aqueles homens eram dali próximo, era da outra cidade que eles já iam querer destruir. E eles não destruíram aquelas cidades. Eles não derrotaram aquela cidade, porque Josué e os príncipes dali de Israel, os valentes, fizeram um concerto. E a Bíblia diz que o povo murmurou. Falou assim, mas por que não vão destruir? Foi envergonhado. Mas ali ele aprendeu uma lição. Quando nós tomamos decisões por conta própria, olha só, quando você toma decisão por conta própria, você acredita que você é capaz de fazer, Deus não coloca a mão dele. Nas coisas simples e nas coisas difíceis, Josué achava que ele tinha o controle da situação. Mas a realidade é que na nossa caminhada de vida, muitas vezes, quando tudo parecer que está no controle, tome cuidado. Porque é nessa hora que a gente pode levar um tombo. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer simplesmente nos escravizar. Aquele povo teve como consequência da aliança, a Bíblia fala que eles foram rachadores de lenha e tiradores de água do povo de Israel. Enquanto existiriam as gerações dele, essa era a função deles. Josué falou, vocês são malditos porque vocês mentiram. O que eu venho trazer para você nessa manhã é que se o seu compromisso não for com Deus e com a sua palavra, e se as suas emoções, se o seu desejo de estar aqui no Soul é simplesmente, eu vou lá porque lá tem, olha quanto menino bonito, olha quanta menina bonita. Se a sua motivação não for buscar ao Senhor, se a sua motivação for simplesmente estar aqui por causa dos seus amigos ou por causa dos seus interesses, eu tenho uma notícia para você. Você vai escorregar e você vai cair. Deus, ele continua o mesmo, buscando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, quando nós viemos aqui, quando os líderes estão aqui, quando o Mateus e a Sara estão falando, está pedindo para vocês assim, olha, nós queremos que vocês se santifiquem, olha, nós queremos que vocês busquem mais ao Senhor, nós queremos que vocês tenham experiências mais com o Senhor. Ele está falando assim, nós queremos que vocês estejam firmes, que vocês tenham um relacionamento com Ele, que vocês aprendam a discernir a voz dEle. Por quê? Porque os seus pés podem acabar escorregando. E foi isso que aconteceu. Uma decisão errada, aquela cidade ficou em pé, não caiu. Uma decisão errada na nossa caminhada cristã, ela nos faz entender que nós não somos nada sem o Senhor. Eu fico olhando para a minha história e fico pensando quando eu era novo convertido. Eu já disse aqui alguma vez, mas eu vou repetir. Eu era novo convertido.
E de repente eu sentia o meu coração apertado. E mas por que essa dor no meu peito? Pensava, será que eu tenho alguma coisa? E de repente vinha na minha mente 3 pessoas que eu tinha que pedir perdão. Toda vez era aquela dor no peito e os mesmos pensamentos. Novo convertia, não entendia nada sobre o Espírito Santo, não entendia direito muita coisa. Mas eu sei que naquele momento que o meu coração ficou dolorido, aí eu fui lá e tomei uma decisão. Pedi perdão para a primeira pessoa, pedi perdão para a segunda pessoa. E na terceira pessoa que eu pedi perdão, foi como se toda a dor, aquele peso que estava no coração, sumisse. Deus, Ele quer compromisso com tudo, não é só com a boca. Deus quer compromisso e quer o seu coração. Vocês participaram de acampamento, viemos de uma conferência e Deus quer que a nossa vida, ela se engaje numa busca contínua dEle, não de você ser um fanático, porque Deus não age nos extremos. Deus quer que você aprenda com Ele a ter equilíbrio, Deus quer que você aprenda a discernir a sua voz, Deus quer que você aprenda a ouvi-lo, para que você não erre. E a coisa mais difícil que é quando nós estamos na casa de Deus e perguntamos desse jeito: Kleber, mas eu vou na casa de Deus, eu sinto a presença de Deus. Kleber, olha, eu busco a presença de Deus, eu leio a Bíblia, eu faço devocional, olha, eu estou indo nos cultos dos Souls, mas eu não consigo ouvi-lo. Eu vou dizer uma coisa para você. Teve uma época na minha vida que eu pensei a mesma coisa que você. Eu vou na casa de Deus, mas por que eu não ouço? E houve um dia que o pastor da igreja, já falecido, ele pregou sobre 3 vozes que o homem pode ouvir. Voz de Deus, a voz do diabo. E o seu coração pode te enganar. Aí, nesse dia, ele me bugou. Porque daí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou conseguir discernir quando é o Senhor? Eu sinto, mas eu ainda não entendo. Como é? Então eu comecei na casa dos meus pais, ainda não era casado. Olha como já faz tempo. Eu comecei a buscar ao Senhor. Eu trabalhava das 4 à meia-noite, então eu buscava o Senhor à noite e antes de ir para a empresa eu tinha um tempo de devocional, de oração, e eu chorava na presença de Deus. Eu falava assim: Senhor, o Senhor precisa me ensinar a ouvir a sua voz. Eu preciso aprender a discernir a sua voz, porque eu não entendo. Eu te sinto. Eu sei que o Senhor está, mas eu não consigo entender quando o Senhor fala comigo. E eu lembro que eu já estava orando para o meu irmão se converter, e ele se converteu. E de repente eu estava na igreja junto com ele, estava tendo um congresso, e aquele último dia foi sensacional. Senti a presença de Deus com o meu irmão novo convertido. O que eu fiz? Acompanhando ele até a frente. Acompanhei o meu irmão até a frente. Os adolescentes e os jovens que estavam lá começaram a se ajoelhar, um por um. E veio, e eu me ajoelhei. E nisso eu já estava buscando, já fazia uns 6 meses que eu já estava buscando, pedindo para o Senhor. Eu chorava na presença do Senhor, falando assim: Senhor, Tu falaste com Davi, Tu falava com Abraão, por que eu não consigo ouvir a Tua voz? E chegou um dia, aquele dia foi um dia que marcou a minha vida. Porque naquele dia que os jovens se ajoelharam lá na frente, eu tive uma experiência com Deus que marcou a minha vida e ela marcou até hoje. E eu vou levar isso para sempre. Porque naquele momento que os jovens se ajoelharam, você já imaginou 1.200 adolescentes jovens orando ao mesmo tempo? E alguns eram batizados e falando em línguas. Já imaginou? Não é nada quieto. De repente eu não escutei mais nada à minha volta. Foi como se colocasse uma bolha. E de repente eu só escutei uma voz que falou assim: filho meu. Sabe o que você é de Deus?
Você é filho. Você é filha. Quando nós aprendemos a discernir a voz do Senhor, você não vai errar nas suas decisões. Por que você está aqui, adolescente? Porque nessa sua caminhada de decisão e de posição, você precisa conhecer o Senhor. Só que a geração que hoje eu vejo é uma geração que não tem sede de Deus, que não tem sede da palavra, que não tem sede de estar em momentos de comunhão. Vocês precisam ter sede de Deus, para que o coração de vocês seja vivificados, transformados pela palavra de Deus. O Salmo 119, 49 diz assim: isto é a minha consolação na minha angústia. Ou seja, um homem que estava passando por angústia. E qual era a resposta? A tua palavra me vivificou. Sabe o que vai vivificar você? Todo o tempo que você viver, todo o tempo que você estiver de pé aqui na terra, que você viver, a palavra de Deus, ela vai te sustentar. A palavra de Deus, ela vai te guiar. Os teus olhos vão te levar para outro lugar, mas a tua palavra vai levar você. Os teus olhos vão te levar para outro, e o Espírito Santo vai colocar no seu coração: teme ao Senhor, teme aos seus mandamentos e busca Ele. E assim você vai sendo vivificado. Assim você vai mudando, transformando. E o seu coração vai sendo provado, vai sendo tentado, e você vai se posicionando. Naquele momento, eu lembro que aquela voz falou para mim assim: filho meu. E ele foi bem claro: nunca mais você vai errar quando eu falar com você. E quando você aprende a discernir isso, fica mais fácil. Mas não pensa que é toda hora, sabe? Toda hora. Quando o meu irmão se converteu, o mais novo, Mateus, eu vou falar para você. Ele chegava do culto: Kleber, Deus falou comigo. Nossa, que bênção, guarda no seu coração. Aí a gente ia em outro culto: Kleber, Deus falou comigo. E com ele diretamente. Eu falava assim: nossa, que bênção, guarda no seu coração. Terceira vez: Kleber, Deus falou comigo. Senhor, alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa. E foi isso durante, muito tempo. Muito tempo. O que acontece? Aprenda a discernir como Deus fala com você. A IBC, ela dá para você tantas ferramentas. E às vezes nós não temos sede. E quando nós não temos sede e se achamos capazes, sabe o que acontece? Nós erramos. Isso foi o que aconteceu com Josué e com os príncipes de Israel. Erraram. E a Bíblia deixou bem claro: não consultaram a boca do Senhor, não ouviram Ele, não pediram conselho a Ele, não falaram com Ele, porque se eles tivessem falado assim: Senhor, esses homens estão falando a verdade, sabe o que iria acontecer? Deus iria dar uma sentença e ia falar assim: eles não estão falando a verdade, pode ir destruir as cidades deles. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos muitas vezes fazer alianças, só que Deus está falando para você assim: cuidado com alianças. Cuidado com conselhos que vocês recebem de amigos. Cuidado aonde os seus pés andam. Cuidado aonde você se posiciona, aonde você se coloca. Aprenda que a tua palavra, a palavra de um filho de Deus, ela tem poder. Sabe o que acontece? Se você começar a profetizar para os teus amigos da escola e começar a orar no teu quarto: Senhor, prepara pessoas para falar do teu amor, o Espírito Santo de Deus vai começar a preparar pessoas para você falar do amor dele. O Espírito Santo de Deus vai começar a preparar pessoas no seu trabalho para que você fale do amor dele. O Espírito Santo de Deus vai começar a preparar pessoas na sua família para a salvação. Mas vocês precisam acreditar e não ser uma geração que são vividas somente por emoções. Vocês precisam ser consistentes. Vocês precisam ter compromisso com Deus. Vocês precisam ter compromissos com a casa de Deus. Jesus, ele não tem remédio. Jesus, ele é a cura.
E você é o remédio, aonde você vai falar do amor de Deus para os outros. Vai despertar essa sede neles. Deus quer corações quebrantados. Quer pessoas que se posicionem. Então se posiciona, Kleber, mas eu só tenho 12 anos. Deus não está olhando. Davi já tinha 12 anos, quando já matava algumas coisas bem grandes. Cuidado. Não menospreze você mesmo. Tudo que está sendo dado a você aqui, aproveite o máximo. Aproveite o máximo. Porque se você fizer alianças perigosas, você vai acabar sendo levado. Você vai acabar sendo, sabe o quê? Você vai acabar esfriando na presença de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer relacionamento com filhos. E às vezes, vocês acham que como é agora? Ah, Kleber, Deus falou com você, você acha que eu estou ouvindo Ele toda hora? Eu estava de manhã perguntando assim, desse jeito, de manhã, hoje, Mateus, hoje. Eu falei, Senhor, o Senhor já me falou para mim o que é para me dizer, mas qual que é a palavra? Qual que é a palavra? E de repente eu estou de manhã no meu momento, lendo a Bíblia, e o Espírito Santo fala assim, é essa a palavra. Então Deus quer que você se posicione, para que você não faça alianças com pessoas que às vezes não é para você fazer. Meu querido, a escolha é sempre nossa. A decisão é sempre sua. Ah, Kleber, mas todo mundo faz. Todas as minhas amigas ficam. Todos os meus amigos ficam. Mas você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado com pessoas que são levadas por emoções. Pessoas que são levadas por emoções têm namoros difíceis. Pessoas que são levadas por emoções têm casamentos difíceis. E no final, muitas vezes acabam, sabe o quê? Infelizmente, em divórcios. E às vezes não era nem para chegar nisso. Mas por causa que tomaram decisões erradas. Espere. Tudo tem um tempo de Deus para a sua vida. Há tempo de namorar. Mas há tempo de obedecer pais. Há tempo de buscar o Senhor. Há tempos de viver uma vida com Deus. E vocês estão vivendo esse tempo. É esse tempo que Deus chamou você. Para que você seja vivificado pelo poder da palavra de Deus. E às vezes nós viemos da casa de Deus e não valorizamos o que temos. Não valorizamos o que temos. Eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Quem é líder de Connect? Vem aqui na frente, rapidamente. Eu vou chamar vocês aqui na frente. Vou fazer um marketing agora. Mas eu quero fazer um marketing falando, sabe o quê? Falta compromisso. Sabe por quê? Antigamente era PGM, depois é Connect, depois acho que antes disso era outro nome ainda. Mas enfim, sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você que esteja aqui não participa de um Connect. Sabe o que você aprende lá no Connect? Palavra de Deus. Ah, mas eu tenho a Bíblia em casa, Kleber. Mas eles têm estudos específicos sobre a palavra de Deus. Sabe qual é? Eu lembro uma vez do pastor Ari comentando lá na outra igreja. O desejo meu é que todos participem de Connects, se envolvam. Sabe para quê? Para que uns com os outros vivam esse amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, sabe o que acontece? Você ora um pelo outro. Sabe por que eles fazem o Connect? Porque eles querem, assim como eles estão aprendendo, estão em construção, em crescimento de maturidade, eles querem que vocês também cresçam. E sabe o que você às vezes faz? Você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade. Nada contra. Você pode maratonar, meu querido. Mas você precisa ter tempo também para isso. Você pode ver celular. Mas você precisa ter tempo também para isso.
Só que às vezes nós temos tempo precioso e nós desperdiçamos com coisas que não é buscar ao Senhor. Olha para cada um deles que estão aqui. Talvez você não participe de um Connect. Quando acabar o culto, procure eles. Vê os horários que eles têm para falar, para conversar, para que vocês sejam ensinados. E eu tenho certeza que se vocês tiverem sede de Deus, e vocês colocarem no coração de vocês esse buscar a Deus, esse desejar, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vai ensinar vocês a discernir a voz dEle. Mas para isso, tenha fome, tenha sede da sua palavra. Obrigado para vocês. Josué, ele simplesmente não consultou o Senhor. E acabou que ele teve que permanecer com aquele povo. Viraram rachadores de lenha, viraram tiradores de água. Mas acontece, meu querido, que o tempo vai passando. E sabe o que acontece? Costumes vão entrando. Costumes são coisas sutis. Vão entrando. Nossa, você faz isso? Olha, aqui eu faço disso, de outra forma. E aí sabe o que vai acontecendo? Nós vamos pegando hábitos, nós vamos pegando jeitos, maneiras erradas. Eu venho dizer uma coisa para você. Se vocês tiverem sede de Deus, no próximo Soul, isso aqui vai estar lotado de gente não crente. Sabe por quê? Porque vocês vão estar demonstrando que vocês têm sede. Kleber, mas eu sou tímido. Tudo bem. Você é tímido? Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem um amigo que se chama Espírito Santo de Deus. Ele tem a pessoa certa, que você pode até trazer para cá que não é cristã. E você pode falar do amor dele com ousadia e graça. Deus está procurando os meus corações quebrantados. Deus está procurando pessoas com o coração que esteja simplesmente em sinceridade para com Ele. Josué errou naquele ponto. Depois desse erro, com certeza ele não cometeu outros. Esse tipo de erro não. Porque daí ele sabia que em tudo ele deveria consultar ao Senhor. Fique de pé. Talvez você esteja aqui hoje e talvez você quer ser uma pessoa que quer tomar uma decisão de mudar o seu compromisso com Deus e mudar o seu compromisso na casa de Deus. Talvez você queira falar para mim assim, Kleber, eu vou mudar. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Os adolescentes vão começar a aumentar. Porque se vocês não chamarem para vir para cá, Deus vai levantar outras pessoas para trazerem eles para cá. Mas Deus quer usar vocês e dar experiências para vocês como homens e mulheres de Deus, ousados e firmes na presença do Senhor. Então o que eu quero dizer para vocês nessa tarde, meninos e meninas, se posicionem. Se posicionem referente ao pecado. Se posicione referente a amizades. Se posicione referente a tempo. Se posicione em relação à sua família. Às vezes dentro da sua família você tem parentes, primos que você pode estar falando do amor dele. Então se posicione. Fale. E você vai ser usado pelo Senhor. Deus quer corações quebrantados. Deus quer corações sinceros. Deus quer que vocês venham e tenham sede dEle, aprendam a discernir a voz dEle. Você sabe por quê? Porque muitas vezes você vê, é triste quando você vê às vezes uma pessoa adulta, e às vezes você vai contar as suas experiências de Deus para ele, e ele fica impressionado com algo que deveria ser comum. Deveria ser comum você buscar a presença do Senhor. Deveria ser comum você aprender a discernir a voz do Senhor. Deveria ser comum você viver milagres do Senhor. Só que as pessoas hoje parecem que elas estão em outro ambiente.
Talvez você está aqui hoje e fala assim: Kleber, eu quero mais do Senhor, eu quero ter um compromisso do Senhor. Então coloque um desejo no seu coração, tenha sede de Deus. Ah, Kleber, mas os meus pais não me trazem, Kleber, para uma EBD, não me deixam fazer isso. Então comece a orar ao Senhor, e o Senhor vai mudar o coração dos seus pais, porque Ele é o mesmo. Se você tiver sede dEle, Ele vai transformar a sua vida, e vai incendiar os seus pais, para que venham também buscar a presença do Senhor. Então, eu venho dizer para vocês: você está com sede, você que está com fome, você que está com desejo de Deus, e às vezes você está aqui, e você já está até um passo fora, mas o Senhor quer chamar você para o arrependimento de coração, para um coração quebrantado, contrito, para a mudança de vida. Então se posicione, adolescente, busque ao Senhor com todo o seu coração. Enquanto o louvor vai cantar, eu chamo já o Mateus aqui. Se você quer tomar uma posição de buscar ao Senhor, para que nas suas escolhas, para que na sua caminhada, você sabe posicionar, vem aqui na frente, mas se posicione. Não venha por emoção, venha por convicção, porque Ele é o mesmo.